Nós vamos ler no Apocalipse, capítulo de número 4, e o verso de número 11, e fazer aqui uma reflexão em nome do Senhor Jesus. Certo de que o Senhor Deus, pelo Espírito Santo, nos orientará e nos abençoará com a sua palavra. João está escrevendo as visões dadas a ele pelo anjo do Senhor a respeito das coisas finais. E aqui no capítulo 4 ele já começa a falar das últimas coisas que deveriam acontecer. E esse capítulo 4 ele é tão interessante porque ele abre para nós uma visão do culto acontecendo no céu. Então, nós temos seres no céu adorando a Deus, e o modo como eles adoram ao Senhor, a gente vai aprendendo com eles, a gente vai de fato compreendendo que a adoração realmente se dá dessa forma, que eles estão lá diante do trono e eles se prostram diante do trono e proferem palavras que nós repetimos sempre, não apenas por repeti-las, mas porque entendemos que elas têm sentidos, elas têm significados para além da nossa compreensão. E aqui no verso 11 nós temos isto: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Então essas são palavras maravilhosas que revelam para nós muitas coisas, trazem para nós muitas lições, e a gente vai meditar um pouco sobre algumas delas. Com certeza, como eu disse, seremos abençoados. Há um tempo atrás, há muito tempo atrás, aliás, quase uns 20 anos atrás, eu estava vendo um programa de entrevista na TV Cultura, aquele programa Roda Viva, e estava sendo entrevistado naquela ocasião o jornalista Paulo Francis, um ateu declarado. E um dos entrevistadores era Boris Kazoy. E depois de várias perguntas, e Paulo Francis falando e respondendo daquele jeito meio irreverente dele, e aí o Paulo Kazoy perguntou para ele se ele acreditava em Deus. Mas quando ele fez esta pergunta, você crê em Deus? Foi assim, como que um choque. O semblante dele mudou completamente, ele ficou irritadíssimo, ele respondeu de modo grosseiro para o Boris. E aí o Boris disse: não, eu só fiz uma pergunta, você crê, não crê, responde, não responde, não precisa ficar zangado por isso. Mas aí a gente percebe a indignação, né, da pessoa colocada diante de um fato que, no fundo, ela sabe que tem implicações fortíssimas na sua vida. Né? Responder essa pergunta é colocar a pessoa diante de uma situação complicada. E eu lembrei disso porque esses dias eu estava vendo um outro programa de entrevista, e a entrevistada era uma atriz, já com seus 70 anos, eu acho que a entrevista era justamente porque ela estava completando 70 anos, e aí a dificuldade para as pessoas que estavam fazendo as perguntas, de perguntar para ela se ela cria em Deus. Né? Então eles ficavam arrumando termos, arrumando jeito, né? E não conseguiam, e uma delas falou: eu gostaria de saber, depois de relutar bastante, você é espiritualizada? Né? Ela era espiritualizada? O que é isso? Eu não sei o que é ser espiritualizada. Então eu comecei a rir, porque eu falei: olha que dificuldade para tocar num assunto sobre Deus, porque na verdade eu queria saber se ela cria em Deus ou não, se ela era religiosa ou não. No final isso apareceu claramente, né? Então as pessoas têm uma dificuldade enorme para se posicionar diante desse fato. Deus existe.
que se eu respondo que Deus existe, isso tem que transformar totalmente o meu modo de ser. Se eu acredito em Deus e não vivo segundo essa fé ou essa crença, aí eu me posiciono de uma maneira falsa na vida, inconsequente, inclusive. Porque se eu admito a existência desse ser, Criador e Senhor, eu teria que tomar certos cuidados no meu modo de existir. E se eu disser que Deus não existe, então eu também crio uma situação bastante difícil, porque se Deus não existe, nada faz sentido, né? Nada tem razão. Né? Por que leis, por que ética, por que a moral, por que tantas coisas? Se Deus não existe, tudo isso é perda de tempo. Né? Então, é uma realidade que a gente tem que responder para a gente mesmo, e depois que a gente responde, a gente terá que agir de acordo com aquilo que respondemos. Mas aqui no nosso caso, todos nós já declaramos essa nossa crença, essa nossa fé em Deus. E hoje nós fazemos isso com alegria, com um grande gozo na nossa alma, porque a verdade de Deus nos traz segurança, tanto para esta vida como para depois desta vida. Então nós estamos aqui não querendo saber se Deus existe ou não, mas simplesmente pensar nesta graça da vida decorrente deste ser que realmente existe. Bom, o que esses seres prostrados diante do trono confessam, né? Eles dizem: digno és, Senhor, de receber glória, honra, poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Começando aqui do final do versículo, para a gente pensar. Né? Por tua vontade são. A gente acredita em Deus na sua perfeição, na sua absoluta perfeição. E cremos que Ele é o Criador, de fato. Ele é quem cria, e cria a partir da sua vontade. Então, Ele tem vontade de criar. E essa criação não pode jamais ser diferente da natureza desse Deus que cria. Então, para Deus criar, sendo da vontade dele, sendo do propósito dele, a criação tem que corresponder com aquilo que ele é. Então, aquilo que Deus é, vai se manifestar ou vai aparecer na criação. Essa percepção do Antigo Testamento, principalmente nos Salmos, né? Quando eles confessam que os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos, e vários textos que a gente nota como eles percebiam a realidade de Deus na criação. A criação, de fato, um dos propósitos de Deus é que ela o revele. Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 1, ele fala que a criação é um livro aberto da parte de Deus para que a humanidade pudesse conhecê-lo de alguma forma. A natureza revelando a existência desse Criador, desse ser. Então a criação, ela é boa e ela é um instrumento revelador da existência de Deus. Sendo a criação esta obra de Deus, e sendo Deus perfeito e eterno, é claro que esta criação tem que corresponder com um propósito também assim, um propósito eterno e perfeito. Então a criação toda, nós conhecemos apenas o planeta Terra ainda muito precariamente, né? Algumas coisas além da Terra que hoje a ciência mostra para a gente, mas diante do que é o mundo, o universo, não significa praticamente nada. Né? Mas Deus está por trás de toda essa criação
conduzindo toda ela para um dia quando ela vai, não apenas de uma maneira como Paulo, apóstolo, também nos fala, enigmática, né? Mas ela vai revelar Deus de uma forma muito clara, muito ampla. Vai chegar o dia quando a própria natureza vai ser libertada. Isso também Paulo escreve, Paulo fala tudo. Ele tem a revelação dessas questões todas. Quando a criação se libertar daquele que a aprisionou, né? Então hoje o planeta Terra está aprisionado. Eu não sei até onde essa prisão chega nesse universo, mas pensando na Terra, ela está aprisionada. Mas mesmo aprisionada, mesmo não sendo ainda aquilo que ela deveria ser, ela já é capaz de mostrar muito de Deus. Ela é capaz de despertar no coração do salmista aqueles louvores, né? Grandes louvores. Olho para o céu, vejo as estrelas, e então percebo a grandeza do Senhor e pergunto diante dessa grandeza, que é o homem? Então veja que, ainda assim, ela é capaz de mostrar essa grandeza de Deus. Quando essa natureza estiver liberta e ela de fato corresponder com aquilo que é o propósito de Deus, então ela vai declarar de uma maneira gloriosa, esplêndida, essa verdade de um ser criador perfeito, eterno, enfim, que não pode nunca, jamais ser diferente dessa criação. E dentro dessa criação estamos nós, estão os seres humanos. Né? E esses seres humanos, assim, intencionalmente, foram criados de acordo com a imagem de Deus. Né? A natureza já é expressão dessa verdade divina, desse ser poderoso, sábio. Agora, no ser humano, Deus quis mostrar algo mais de si. O ser humano é a sua imagem, a sua semelhança. Lá no Gênesis 1 está escrito: e a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então o ser humano é esse reflexo de Deus, ele é essa amostragem de Deus, né? Ele é esse ser capaz de denunciar o seu Criador. Hoje, também caído, padecendo dessa imperfeição, o ser humano não consegue refletir tão bem, né, essa verdade do seu Deus, essa verdade do seu Criador. O pecado, de alguma forma, perturbou isso. Mas, quando essa humanidade, esse ser humano estiver liberto do pecado, quando nele não houver mais essa presença negativa, que desfigura, que corrompe, compromete a verdade da imagem de Deus nele, então ele sim mostrará o seu Criador de uma maneira fantástica. Cada ser humano será, de fato, né, essa imagem do Criador, esse reflexo do Criador. Então o Criador será reconhecido nas suas criaturas de uma maneira maravilhosa. Então não haverá mais necessidade de estudos sobre Deus, porque o próprio ser humano mostra para o outro ser humano a verdade do Deus Criador deles. Então, hoje a humanidade carece, de alguma forma, dessa beleza, né? Embora seja imagem e semelhança de Deus, mas não consegue transmitir isso com perfeição. Mas um dia isso tudo será. Porque por trás da criação toda, tanto da natureza como dos homens, ou dos seres humanos, está aqui a vontade de Deus. Então esses seres, eles entram no cerne da questão, eles vão lá no âmago de tudo isso, né? Então eles conseguem perceber a criação a partir de uma vontade, de um desejo, de querer, né? Então eles mergulham nessa imensidade que é Deus e percebem no seu interior essa vontade de criar. Criar não, como a gente já tem dito aqui algumas vezes, não por necessidade, não porque ele precisa criar seres
a sua imagem e semelhança, ou precisa criar um universo, simplesmente porque ele quis, né? Ele é livre para ter esta vontade e ele é independente para executar esta vontade, ou independente para ter a vontade, livre para executar esta vontade. De qualquer forma, ele pode ter essa vontade, ele pode executar essa sua vontade, porque ele não depende de ninguém e de nada, e também não está condicionado a nenhuma lei, a nenhum limite. Então é um ser plenamente livre, independente, autoexistente, autossuficiente, que quer criar. Então, sendo a criação fruto dessa vontade, consequência dessa vontade, ela não pode ser outra coisa senão perfeita. Eu entendo assim. O que aconteceu no meio do caminho é apenas um tempo que nós ainda não compreendemos, mas que não vai ser capaz de prejudicar essa criação na sua realidade total, plena. A providência foi tomada para que ela não se perdesse, para que ela ficasse livre desse intruso, como o Spurgeon dizia, né? O pecado é um intruso. Então esse intruso será tirado do meio da criação e a criação voltará ao seu estado perfeito, e aí sim Deus será glorificado nele. Então, quando a gente perde de vista, um grande propósito é esse, né? Quando a gente perde de vista a vontade de Deus por trás da criação, a gente não pode entender na criação nada que seja contraditório à perfeição, à beleza, à santidade, o amor, né, de Deus. Então, isso deve ser bem compreendido, porque senão a gente vai ver nessa vontade de Deus coisas negativas, por exemplo. Alguma coisa que não vai no final fechar. Né? Então, se não fecha, aí como que fica? Então, por isso que eu tenho sempre comigo essa preocupação de compreender a criação a partir de Deus, e não Deus a partir da criação. É um exercício interessante para a gente poder ver Deus na sua beleza e aí compreender o que Ele faz também nessa beleza. Aí tudo fica harmonizado com Ele. Então esses seres no céu prostrados diante do Criador fala exatamente isso. Tudo que existe, existe pela vontade de Deus. Ponto. Não tem participação de mais ninguém nisso. É uma ação livre que se, vou usar essa expressão, né, que se compromete, porque há um juramento dele, ele diz, juro por mim mesmo, né? Então há um comprometimento da parte dele em relação a essa criação. Eu crio e banco, eu crio e assumo as consequências, né? Eu crio e vou até o fim para que essa criação seja aquilo que eu quero que ela seja. E isso custou caríssimo realmente. Isso custou o seu sangue, custou a sua vida dentro da obra da encarnação e redenção. Mas para manter esta verdade. Então, quando esses seres dizem aqui digno, né, não sei, a gente falar de Deus é difícil, mas como relacionar essa dignidade se não houvesse esse princípio bem compreendido? Como pode ser digno um ser que não assume, que não banca, que não vai ao encontro das necessidades daquele, ou daquilo, ou daqueles que ele cria pela sua vontade, não pela vontade da criação. A criação não teve vontade, nem ser humano, nem anjo, ninguém. Ele simplesmente vem à existência por essa vontade divina. Então, isso em Deus é lindo, é glorioso. Eu olho para Deus, eu fico encantado com a sua verdade, né? Com a sua ética, com a sua moral. Então, quando João diz Deus nos amou primeiro, né? Esse amor a partir dessa vontade, né?
Quando ele tem vontade, é a vontade do amor. Ele tem vontade de criar aqueles que ele já ama antes mesmo de existirem nessa condição que nós conhecemos. Então o louvor parte desse entendimento, né? O louvor procede desse entendimento. Quando o louvor não tem essa base, não tem essa origem, ele perde o seu valor, ele perde o seu sentido. Então engrandecer a Deus, né? Enaltecer a Deus a partir da sua ira, da sua raiva, da morte ou de qualquer outra, como sendo juízo apenas dele, na criação, deixa alguma coisa de lado. Isso realmente é perigoso. Bom, então continuando aqui. Então ele diz, porque tu criaste todas as coisas. Então, tu criaste todas as coisas. Então, a ação de criar, né? O modo de criar, os métodos de criar, a maneira de criar. Então, partiu dele. O desenho das coisas todas partiu dele. Os detalhes, como deveria ser cada obra, cada criatura, tudo parte dele. Ele é o Criador de todas as coisas. E essas coisas criadas por ele, elas não são capazes de existirem à parte dele. Então, quando ele dá existência a essas coisas, ele sabe que não pode soltar essas coisas. Ele não pode cortar de si o cordão umbilical. Não pode ser cortado, porque se ele cortar de si, elas inexistem, elas desaparecem. Que o que poderia sobreviver fora de Deus? Então nós só existimos e tudo só existe porque está diretamente ligado a Deus. Quando Paulo cita os poetas gregos dizendo nele existimos e nos movemos, etc, etc. Então toda essa criação, todos esses seres estão presos nessa realidade maior, nessa causa única que é Deus. Nenhuma criação se desconectou, se desligou dele. O pecado não foi capaz de nos desligar no sentido de ficarmos fora da realidade de Deus. Mesmo no pecado, nós fomos mantidos nele. Eu acho interessante quando Ariovaldo Ramos diz que o que nos sustenta em Deus, ou o que sustenta a criação pecaminosa em Deus, é a sua graça, né? A graça de Deus é essa maravilha capaz de sustentar mesmo o pecador em Deus. Ela não permite que o pecado crie dificuldade para Deus. Então a criação ela é fruto da inteligência, do poder, da sabedoria de Deus, e ela permanece existindo nele. Ela não pode se desligar dele, porque senão ela inexiste. Qualquer criatura, seja no céu, seja na terra, depende 100% dessa causa para continuar existindo. Não o fato só de existir, mas de continuar existindo. E também nós entendemos aqui que o governo, a administração, que chamamos também de economia divina, está em Deus. É Deus que governa todas as coisas. É Deus que toma as decisões no tempo, na história. E Jesus Cristo revelou isso para nós, porque Jesus nos fez entrar na história e compreender a partir de dentro da história esta verdade, e que realmente é Deus que constrói a história de acordo com aquilo que é o seu decreto. Então, em Jesus, nós não vemos a história de fora, mas de dentro dela. E nós falamos hoje da história a partir desse conhecimento da causa, daquele que é o construtor da história. Nós, como igreja, hoje transformados pelo sangue de Jesus Cristo, iluminados pelo Espírito de Deus, nós compreendemos os mistérios de Deus, os segredos de Deus.
Aquilo que Paulo diz, que a ele foi revelado os mistérios da vontade de Deus. Então essa vontade criadora, né, tem um mistério nela, e esse mistério foi revelado a Paulo, e Paulo, pelo Espírito de Deus, escreveu para todos nós, e nós, pelo Espírito Santo, fomos iluminados para compreendermos essa revelação, e por isso hoje sabemos destas verdades profundas e eternas. E elas são assim tão maravilhosas que o mesmo apóstolo Paulo, em Efésios 3, diz que até os anjos aprendem com a igreja hoje a respeito da história. Essa história relacionada ao propósito eterno de Deus. Então, o que virá, né? O que será, quando nós falamos disso, quando a igreja mostra isso, isso vai para além dela. Esse ensino, essa revelação se expande. Então, toda a criação ela é governada por Deus. Deus está por trás da criação. Eu também sempre leio e gosto de ver a reação de Nabucodonosor quando ele perde a razão depois de se mostrar orgulhoso e arrogante diante de Deus. E aí ele passa lá 7 anos completamente destituído de racionalidade, e quando ele retorna ao seu juízo, recobra o seu juízo, a primeira coisa que ele faz é reconhecer que Yahvé é quem governa, é quem levanta os reis, quem abate os reis, quem constrói as estradas, quem faz os caminhos, enfim, ele percebe que esse universo está sendo administrado por esse ser majestoso, glorioso, que está para além de toda a racionalidade humana. Ele precisou cair, perder a razão para descobrir isso. Mas descobriu. E Daniel escreveu lá suas palavras e ficou muito boa, ficaram muito bem esclarecidas. Então, meus irmãos, esses seres que estão aqui prostrados diante de Deus, diante do seu trono, dizendo essas palavras, eles estão trazendo para nós essas lições profundas, essas lições eternas. Então eles mergulham na causa, na origem de todas as coisas, e a partir dali eles começam a louvar e a exaltar a Deus. Então esse louvor que vem a partir dessa compreensão, desse conhecimento, ele é transformador, na verdade. Então a gente vive hoje, não sei se só hoje, mas pensando hoje, nós temos os louvores, muitos louvores hoje na televisão, nas igrejas, em todos os lugares, que a gente ouve e a gente começa a se perguntar, né? A partir de que visão essa pessoa escreveu essa letra, né? Principalmente a letra, a música a gente nem discute, né? Mas a letra, né? A partir de qual revelação? Você vai perceber que não tem uma relação com essa causa, né? A gente percebe claramente que aquela pessoa que escreveu aquela letra, ela não compreendeu, né? Nem compreendeu isso, nem entendeu isso. Ela está escrevendo alguma coisa que para ela está parecendo bonita, está parecendo, né? Vai dar ibope, talvez, né? Vai ser aceito pela maioria, vai fazer sucesso, né? E aí a gente ouve louvores e mais louvores que na verdade não são louvores. São letras cantadas que não tem nada a ver com essa realidade divina, com essa graça divina. Não tem nada a ver com essa causa lá na vontade primeira de Deus. Não tem nada a ver com a obra de Cristo na cruz. Não tem nada a ver com a sustentação de Cristo no universo, com o seu governo. E as pessoas confundem Deus com o ser humano, confundem Deus. Às vezes a gente ouve letra que parece que está sendo cantada para o namorado ou para a namorada, né? Você ouve aqui e fala, peraí, o sentimento desse sujeito é mais 100% humano, né? Não revela essa gravidade, não revela essa coerência, essa reverência, esse temor. Então eu penso que